Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém vindo pela primeira vez na casa? Não? Tá bom, muito bom. Então vamos lá. Nós temos alguns recadinhos hoje. De segunda-feira nós temos aí a palestra normal, né? Palestra pública. E temos também, a partir das 20 horas, as entrevistas, tá? Aqueles que quiserem, né, passar por entrevista, então, ir até a secretaria, que lá as meninas vão orientar, né, para como vocês devem participar das entrevistas. Nós temos também um brechó, tá? Que é da Dona Iraci. Esse brechó, ele acontece, antes da pandemia, ele acontecia aqui, né? Mas, a partir da pandemia, nós arrecadamos, né, roupas em bom estado, que as pessoas então trazem, e usadas em bom estado, claro, e as pessoas então trazem, a gente manda para a Dona Iraci, ela verifica lá, as pessoas verificam e vê o que pode ser, vem alguém de fora que arremata esse material, né? E esses recursos revertido para casa, tá? Para pagar a iluminação, elementos de limpeza e tudo mais, né? Então a gente usa esse material. E além disso também, pessoal, no último domingo de cada mês, a gente abre aqui embaixo e é vendida essas roupas que tem para aquelas pessoas, a preço assim simbólico praticamente, né? A preço para que as pessoas que vêm aqui na cesta básica, aquelas que vêm receber a cesta básica, que são doadas, elas vêm aqui, então elas compram essas roupas a preço simbólico, às vezes panela, depende do eletrodoméstico que é vendido também, que é doado, que a gente recebe, a gente manda para eles. Então, olha, só vendo, é muito importante, todo esse material que a gente recebe aqui, a gratidão que essas pessoas ficam quando vêm aqui receber, né? Quando vêm aqui buscar. É muito importante. Pessoas que às vezes a gente nem pensa, né? Mas uma pessoa que fica extremamente grata por estar recebendo uma, duas, três panelas usadas, né? E porque não tem, né? Não tem nada. Sai com a panela e ainda sai ainda com a cesta básica para poder fazer da panela, né? Isso é muito gratificante a todos nós, né? Porque se nós, no último domingo de cada mês, se nós doamos cesta básica, nesse último domingo foi 33 cestas básicas, né? 34 cestas básicas. Então, quem fornece essas cestas básicas? Somos todos nós, né? Com doação de alimentos, né? Todos aqui que trazem aqui, hoje eu estou podendo doar um quilo de arroz, hoje eu posso doar um pacote de feijão, hoje eu posso doar um vasilhame de óleo, e assim a gente vai formando. Graças a todos, né? Nós formamos essas cestas básicas. Chega no último domingo de cada mês, que a gente monta aqui as cestas básicas, né? Dá um cafezinho para eles, né? Um cafezinho com pão, umas bolachas, servidos aqui na frente, perto do bebedouro. E aí a gente faz uma palestra também, para todos esses que vêm aqui receber o pão, né? Recebe o pão e recebe também o pão espiritual, né? Aquele pão que a gente guarda na nossa alma, né? E também, terça-feira, então, nós temos aqui o curso com o seu Erivaldo, tá? Uma terça-feira é o livro dos médiuns, a outra terça-feira é o céu e o inferno, tá? Às 20 horas, toda terça-feira às 20 horas. Quem quiser participar é só chegar
sentar e a gente vai conversar, vai ler um pedaço, um trecho do livro, vai comentar esse trecho do livro, né? E a gente então vai aprendendo um pouco mais. Já falei das cestas básicas. Sim, nós também recebemos esses tickets, né, que a gente recebe em supermercado e tudo mais, sem o CNPJ e sem CPF, né? Esses tickets a gente manda para um asilo de idosos em Santo André, com o nome aqui também de Nosso Lar, né? A gente recebe e manda para eles, que eles revertem lá em fundos, né, para que eles possam aumentar um pouco mais a renda deles, né? E nós temos, também quero falar sobre a caixinha de vibração, tá, pessoal? Nós temos aqui lá na frente, fica lá na secretaria, tá? As meninas podem orientar. Nós temos uma caixinha de vibração. Caso vocês tenham algum pedido para fazer para a espiritualidade, alguma coisa para conversar com a espiritualidade, algum doente, né, que está precisando aí de uma ajuda espiritual, né, vocês podem então escrever a data de hoje, que isso aí é primordial, né? Não pode esquecer da data de hoje, tá, pessoal? Por que da data de hoje? A gente fica mais ou menos uns 3 meses com esse papelzinho guardado dentro dessa caixinha, tá? Para que a espiritualidade possa atuar, né? Depois, uns 3 meses, então, a gente é eliminado isso, né? E vocês colocam a data de hoje, o nome da pessoa, tá? A data de nascimento, e caso for desencarnado, né, vocês colocam então também a data do desencarne, tá ok? Então agora, pessoal, a gente vai, e de quinta-feira, assim, de quarta-feira, a gente tem aqui um trabalho fraterno, tá? Que depende muito dessa orientação que é feita para as pessoas, né? As pessoas que, dependendo dessa orientação, que recebem na segunda-feira, a partir das 20 horas, que vai participar dos trabalhos de quarta-feira. Não é todos, não é aberto ao público em geral, tá? Não é aberto. E de quinta-feira, sim, de quinta-feira nós temos o curso aqui, tá ok? Que é sobre o Evangelho, né? Sobre o Evangelho traduzido por Kardec, né? Na visão espírita. Então, aqueles que quiserem participar também, é só chegar aqui de quinta-feira. Só nessa quinta agora que não, porque a gente não vai poder ter, nós vamos em outro lugar, né? Nós vamos participar num outro centro, né? Mas não nessa quinta, mas todas as outras quinta-feiras, aqueles que quiserem participar, podem vir, que 20 horas então, nós temos esse curso, tá? Que é muito interessante, vale a pena. Tudo que vocês ouvem aqui, durante as palestras, vocês vão ver o porquê que é dito isso no curso, né? Então, por isso é que eu acho que é interessante. Então, vamos lá, pessoal. Vamos acalmando os nossos corações, vamos fechando os nossos olhos, vamos pensando em Jesus, o quanto que Ele nos ajuda, né? Vamos nos ligando com a parte espiritual da casa, com os bons espíritos, com Jesus, com nossos mentores, para que possamos ter aquela troca de ideia, né? Fazer aquele pedido que nós estamos necessitando, agradecendo a tudo aquilo que recebemos, né? Senhor, vamos abrir agora os trabalhos na casa e possamos ser cobertos pela espiritualidade, que possamos receber tudo aquilo que viemos buscar. Pai, obrigado pela vida, obrigado pelo poder aprender, para que eu possa um dia chegar até próximo do Senhor. Graças a Deus e a Jesus. E agora nós convidamos aqui a minha esposa Cristina, para ela vir fazer a palestra de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Tem que trazer cola, senão...
O Evangelho da noite, eu falo boa noite também a todos que estão atrás dessa telinha, um beijo para a Dona Iraci, as pessoas que estão sempre nos acompanhando, que fazem parte desta família bendita, União Espírita Nosso Lar. A palestra de hoje é sobre o grão de mostarda e do fermento, são duas parábolas, o grão de mostarda e do fermento. Nós vamos falar de Jesus, do amor que se fez carne, que teve encarnado entre nós e que tinha, por causa daquela época que ele esteve aqui, a necessidade de falar através de parábolas. Então ele se envolvia às vezes com as pessoas do campo, ele falava sobre, por exemplo, esse grão de mostarda, o plantar, o semear. Uma hora ele passa com fome na frente de uma árvore frutífera, então ele comenta sobre a figueira seca. Ele está no meio de senhoras, ele forma parábola sobre o levedo, o fermento, né? Que faz crescer o pão. Então ele falava muito de parábolas para as pessoas daquela época poder entender a mensagem dele. Muitos sentiam essa necessidade de entender o que ele estava falando, participava das conversas dele e entendia, mas a maioria, como tem muita gente até hoje, que não tem essa vontade ainda de querer saber, de querer entender as coisas de Deus. E Jesus, quando ele veio até nós, que ele trouxe uma parábola melhor do que a outra, ele queria fazer com que a gente entendesse o reino de Deus. Agora vocês fazem uma ideia. Como que nós somos? O reino de Deus está onde? Ele está acima de nós, abaixo de nós, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, em tudo que existe neste mundo, em tudo que a gente pode ver e que os nossos olhos não alcançam. Em todas essas constelações, essas estrelas todas, esse universo todo. Diz que a quantidade de constelação que tem no céu é maior do que a quantidade de areia nas praias da terra. Imagina essa imensidão, e Jesus quer trazer para nós, ele veio trazer para nós esse reino de Deus em nós, porque nós fazemos parte disso, desta criação toda, desse universo todo. Mas olha só, nós hoje estudando uma de suas parábolas que ele trouxe, duas de suas parábolas que ele trouxe há 2000 anos atrás. Por que ele pensou no grão de mostarda? Por causa dessa imensidão, por causa do nosso tamanho, que Deus nos fez assim, para nós podermos crescer. E o grão de mostarda, ele é tão pequenininho, e ele é tão valente, ele é tão agitador, ele é tão revolucionário que ele se transforma em árvore grande e que às vezes até a gente precisa plantar essas árvores em campos abertos. Eles servem, os ramos dessas árvores servem para os pássaros do céu. Então ele veio trazer esta parábola do grão de mostarda pela imensidão do reino dos céus, pelo nosso tamanho no meio disso tudo, pelo tamanho da nossa fé. Então ele trouxe, fazendo dois sentidos, o reino de Deus e a fé. Eu vou ler a parábola, que está em Mateus, mas também está em Marcos, também está em Paulo, está em Lucas, quer dizer. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e lançou no seu campo, o qual o grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Olha o que Jesus trouxe esse exemplo para nós, de grão de mostarda para se transformar em árvore. Para quem vê tudo isso só com os olhos da matéria, essa árvore,
essa vida que a gente tem, é tudo muito pequeno mesmo. Para a gente conhecer o reino de Deus, as suas leis, a sua justiça, para a gente deixar que tudo isso faça parte de nós, não é só com os olhos da carne que a gente tem que ver. É com os olhos do Espírito, com os olhos daquilo tudo que Jesus trouxe para nós, com o seu evangelho de amor. Quando nós vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, quando a gente começa a praticar algo que ele veio nos ensinar, como amar o próximo como a si mesmo, por exemplo, como perdoar, como viver em família, como praticar toda essa transformação moral, porque o evangelho do Cristo é a moral em nós. O evangelho de Jesus é a nossa transformação moral, é o nosso desenvolver, transformar em pessoas melhores. Todo o evangelho de Jesus mexe com a nossa moral. Então, cada vez que a gente se envolve com ele, ele dá esse exemplo, a gente vai crescendo. A gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai crescendo moralmente, a gente vai sendo pessoas melhores, a gente vai nos transformando. A nossa inteligência vai se dilatando. A gente sempre vai querer fazer o melhor para o próximo. A árvore é assim. O fertilizante da árvore faz com que ela vire hortaliça, gere árvore. O nosso fertilizante são os ensinamentos de Jesus. E são o exercício diário desses ensinamentos. Às vezes, a nossa dor, as nossas lágrimas, tudo aquilo que a gente precisa passar também serve de fertilizante para o nosso desenvolvimento. O nosso modo de pensar, ele deixa de ser aquela coisinha e ele vai se transformando. Ele vai se abrangendo, a gente vai conhecendo mais o amor de Deus, a gente vai percebendo tudo que Deus faz por nós, tudo que Jesus nos trouxe nos seus ensinamentos. A gente vai dilatando as nossas ideias, os nossos pensamentos, a gente para de acreditar em qualquer coisa que falam pra gente. A gente começa a querer pensar, sabe, em busca da verdade. A gente começa a perceber que isso daqui não é uma única vida, que a morte não existe. E que se nós estamos aqui, nós estamos precisando sim dessa transformação, nós estamos precisando sim dessa germinação. Por isso que Jesus trouxe essa árvore tão linda como exemplo. O despertar de cada manhã são os nossos ingredientes para o nosso fortalecimento, para ter o reino de Deus em nós, para desenvolvermos, para crescermos aos olhos de Deus. Ele não colocou família, ele colocou no nosso dia a dia as doenças, o trabalho, o estudo. Tudo que a gente vai buscar, tudo que a gente vive no nosso dia a dia é para o nosso aprendizado, é para a nossa evolução. Às vezes a gente fala que foi Deus que trouxe os problemas para a gente, não. Se nós estamos aqui vivendo tudo isso, é porque nós estamos precisando aprender, se curar, melhorar, fortalecer, evoluir e virar uma bela de uma árvore. Nós vamos combatendo as pragas dessas árvores e fortalecendo as suas raízes de que forma? Combatendo nossos vícios, cultivando as virtudes. Olha que lição bendita, que é o exemplo do grão de mostarda,
que ele, um grãozinho desse tamanho, se transformar numa árvore grande, e as pragas, como é que fica? A gente vai combater no nosso dia a dia. A gente vai se fortalecendo, sendo gentil, amoroso, honesto, digno, honrado. Nós vamos ter raízes fortes, nós vamos criar raízes fortes, que não vai ser nenhum vendaval, que não vai ser nenhuma tempestade que vai arrancar. É isso que Jesus trouxe para nós nos seus ensinamentos, através das suas parábolas. O nosso fortalecimento, ele falava na língua que as pessoas entendiam na época. E ele sabia, gente, ele sabia que muitas pessoas não aceitavam aquilo e muita gente não entendia tudo aquilo. Todas aquelas parábolas maravilhosas que ele trouxe. E o que ele fez? Ele enviou o Consolador, a doutrina espírita. Toda essa base dos livros do Kardec, da doutrina espírita, explica cada parábola que a gente tem que entender e botar em prática. Nós não podemos ficar ouvindo alguma coisa sem pensar e falar, é isso mesmo, eu acredito nisso. Não, gente. A gente precisa do exercício, do estudo, de botar a mão e fazer acontecer. Não, o perdoar é bonito, mas não é comigo, eu não perdoo. O dar a outra face é lindo, mas eu não vou fazer isso. Será que aquilo que falaram, que Jesus ou que Deus castiga, ou qualquer coisa que a gente ouve, não vamos acreditar sem estudar? Nós temos aí o evangelho todo de Jesus através da doutrina espírita, através de Kardec, que traz todas as informações para que nós possamos evoluir. Nós sabemos que tudo, que a verdade liberta, que o evangelho de Jesus tem resposta para todas as nossas dúvidas. O evangelho de Jesus faz a gente vencer, crescer, ir para frente. Faz a gente ter fé. E a fé também foi um assunto que Jesus trouxe, o grão de mostarda. Ele trouxe o reino de Deus, ele comparou com o grão de mostarda e a fé. A fé também, que também é esse instrumento que a gente precisa conquistar, que a gente precisa plantar dentro de nós. Aquela fé das coisas que a gente não vê, mas que a gente recebe todos os dias. Como é que você vai ter fé se você não conhece uma pessoa que chega aqui, por exemplo, começa a falar, ensinar e trazer uma moda ou trazer algo de novo para a gente, e a gente não conhece a pessoa, a gente nunca ouviu falar da pessoa. Como é que a gente vai acreditar num Jesus que a gente não sabe nada sobre ele? É exercitando, é imitando, é fazendo exatamente como ele deixou a sua obra de amor. Ele nunca falou para uma pessoa ser má, ou responder, ou se vingar, ou matar, ou roubar. Não, os mandamentos dele eram amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como que a gente vai ter fé e amar em Deus se a gente não estudar o seu evangelho, não conhecer as suas coisas? Como é que essa fé vai ser adubada, criada e fertilizada dentro da gente? A gente não pode estar acreditando em qualquer coisa, a gente tem que ir à luta. A gente tem que procurar saber. E muita gente, até os dias de hoje, acha que as coisas de Deus não vale a pena. Porque o progresso e a evolução é de cada um. Ninguém aqui evolui um junto com o outro da mesma forma, da mesma maneira. Não precisa ser dentro da casa espírita, pode ser em qualquer lugar, em qualquer religião. É o conhecer. Como é que nós vamos amar a Deus, conhecer a Deus? Amando a sua criação, respeitando a sua criação, cuidando da sua criação, cuidando de nós mesmos. Por isso que Jesus falava, amar a Deus sobre todas as coisas,
e ao próximo como nós mesmos. Quando a gente ama o próximo, a gente não faz para ele o que não gostaria que fizesse para a gente. Todos os ensinamentos de Jesus nos levam a amar, nos leva à nossa transformação moral, nos leva a ser melhor hoje do que fomos ontem. Nós temos vontade sim de ser homens de bem, e quando a gente erra hoje, a gente sabe que amanhã está aí, nós estamos acordando aqui para mais um dia, para a gente não fazer de novo. Santo Agostinho costumava chegar na frente do espelho todo dia de noite e falar assim: o que eu fiz de errado hoje para mim não fazer amanhã? Aonde foi que eu errei? A nossa transformação é individual. Deus não quer saber o que você foi, o que você fez, Ele quer saber o que você está indo buscar hoje. O que você está fazendo hoje? Tem muita gente hoje em dia, e o mundo do jeito que se encontra, que não dá valor para as coisas de Deus. Não tem tempo. Às vezes tem gente que vai dar valor para coisas de Deus quando já está bem idoso, ou quando está no leito da morte. Alguns, mas tem muita gente que tem tudo o que quer aqui na matéria. Não precisa de mais nada. Sabe? Então nós, se formos uma boa árvore, se nós formos buscar os estudos, se nós formos buscar o Evangelho de Jesus, através das nossas boas obras, através do nosso amor, dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos gestos, nós vamos espalhar sementes por aí. Nós vamos ser árvores com ramos tão grandes que as aves do céu seriam os espíritos do Senhor trabalhando em nós, e nós ajudando, e nós nos fortalecendo. E não precisa demorar muito tempo para isso, não. Imagina a gente passar a semente, ensinar as crianças hoje a não cometer bullying, não julgar, não julgar cor, não julgar sexo, doar o que puder doar sem olhar para quem, não deixar que a sua mão esquerda saiba o que faz a direita, tudo que doar, doar de coração, de caridade, porque isso vem da bondade, isso vem do amor, da caridade, da fraternidade. Isso é o Evangelho de Jesus. E ele sabia, gente, ele sabia que ele precisava enviar o Consolador. Através do Consolador prometido, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, a gente consegue ter muitas respostas, a gente consegue entender tudo, não só as coisas morais, mas as coisas da ciência, da filosofia. Tem respostas para tudo. A gente não precisa querer saber de tudo de um dia para o outro. Por isso que Deus, já com a sua grande misericórdia, nos traz a reencarnação. Não é do dia para o outro que a gente vai amar a todos, não é de um dia para o outro que a gente vai fazer as pazes com todos, não é do dia para o outro que a gente vai conhecer todas as ciências, mas é através do exercício, é através da prática, é através do fertilizar, do germinar, de criar raízes fortes que a gente encontra o reino de Deus. E com a fé é a mesma coisa. A gente tem que ter fé naquilo que a gente conhece. Como é que você ouviu falar em Jesus, viu um filme dele crucificado e tem fé nele? É difícil assim, dessa forma. A gente tem que conhecer o seu Evangelho de amor e praticar. Só de nós estarmos aqui esta noite ouvindo sobre essa simples parábola que ele fez do grão de mostarda, que serve para a gente plantar o reino de Deus em nós, e o fermento, e da fé, a da fé que a gente também tem que ser conquistada. Não é fácil ter fé nas coisas de um dia para o outro. Não é fácil. E não é só através da dor que a gente aprende as coisas, não é só sofrendo, não. É amando muito. O amor é um grande adubo. Amar bastante, querer bem, servir, se ajudar. Estar sempre
naquela posição de servir, da humildade, sempre naquela posição de falar assim, nossa, não preciso de nada disso. Jesus, que é o maior de todos os nossos irmãos, foi o cara mais humilde que viveu aqui entre nós. Eu tenho que ser mais humilde a cada dia, eu tenho que amar muito. Quando a gente ama muito, a gente consegue não trair, não odiar, não matar, não roubar, não fazer para o outro que a gente não quer que faça para a gente mesmo. É assim que a gente fortalece a nossa árvore, a nossa fé. A outra parábola dele, desta noite, que ele trouxe, que ele devia estar no meio de senhoras naquele momento, que foi a parábola do fermento. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. A parábola do fermento é a seguinte: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar toda levedada. Alguém que vê uma massa ali sendo pronta ali na hora, conhece se ela tem fermento nela ou se ela não tem? Não dá para saber. É depois de algum tempo, recebendo aquele calor, recebendo algum tempo, que a gente começa a ver que ela foi fermentada, ela foi levedada. Então, a farinha somos todos nós. O levedo representa as bênçãos de Deus em nossa vida. Bênçãos essas que a gente recebe todos os dias e não vê. A gente deixa passar. Sabe aquele irmãozinho difícil que nasceu na nossa família? É bênção de Deus. Sabe aquele trabalho, aquela dor no corpo, aquela doença que chega? É bênção de Deus. A gente só acha que é bênção de Deus as graças, né? As coisas boas, as alegrias, a viagem que a gente vai fazer, a festa que eu pude dar. Não. A gente recebe as bênçãos de Deus todos os dias. E essas bênçãos é envolvida nessa massa, nessa farinha aqui, cheia de vício. Cheia de coisa para corrigir, mas Deus está onde? Ele está dentro de cada um de nós. E Ele vai trazendo as bênçãos dele. E a gente vai crescendo. Aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplozinho que me veio agora na mente. Esta casa é uma casa espírita. Ela foi preparada desde as primeiras horas da manhã para nos receber. A gente começa a receber lá no portão. A gente está vendo alguma coisa? Às vezes a gente chega aqui, se a gente soubesse a luz que nos envolve, a preocupação de ter com cada um de nós, com os nossos familiares, isso é bênção. Isso é o levedo que a gente recebe para nós e que a gente não vê. Por isso que Jesus comparou o fermento também, o reino dos céus, como se fosse o fermento que vem para a farinha, na massa do pão, para levedar. Não é de um dia para o outro que o homem simples e ignorante se transforma num sábio. Não é. Mas é de um dia para o outro que ele costuma gostar, a querer ser cada vez melhor, a querer ser bom, a querer amar mais do que sentir raiva, porque a mágoa dói também. Não é de uma hora para outra que é a nossa transformação, mas pode ter certeza que Deus está dentro de nós o tempo todo. Ele faz parte disso. Ele colocou Jesus nas nossas vidas para trazer tudo isso para nós. Nós estamos em 2023, tentando entender as parábolas de Jesus, que só nos leva a quê? A sermos melhores, a nossa transformação e ao reino de Deus em nós. Eu trouxe uma historinha de Emmanuel que eu achei no Testamento Xaveriano, é a Bíblia do Caminho, onde tem muitas coisas do Chico Xavier. Eu falei, vou procurar alguma historinha. Emmanuel só traz aqueles livros, aquelas coisas sérias para a gente aprender, né?
Paulo e Estevão, todos esses livros, Pão Nosso, Vinha de Luz, tudo, mas tem algumas historinhas no meio gostosas para a gente colocar aqui no meio. Então ele veio contar uma história que um rapaz abeirou-se do seu mentor, mostrando-se evidentemente acanhado, e considerou em tom de pergunta: instrutor, a sua bondade já nos disse várias vezes que os ensinamentos de Jesus, nosso divino mestre, estão sempre iluminados para a compreensão do nosso entendimento. Entretanto, às vezes eu esbarro com algumas afirmativas dele que me fazem pensar inutilmente, já que não lhes alcança o sentido. Dê-me um exemplo, solicitou o mentor dele com toda a paciência. O menino disse assim: Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, certa montanha por nossa ordem transportar-se-á por um outro lado, daqui para ali. Não crê o senhor que isso é um absurdo em confronto com a realidade? Meu amigo, explicou o mentor, Jesus, por falta de comparações e palavras adequadas, legou-nos muitas lições em forma de símbolos e parábolas. Imagino que o nosso divino mestre tomou a imagem da montanha como significado dos nossos hábitos e preferências. Muitos defeitos que ainda nos caracterizam pesam sobre nós por montes de imperfeições e que precisamos resolver o mal, remover do mal para o bem. Mas continuou o aprendiz: o senhor concordará que isso é uma observação puramente filosófica. Desejo que o senhor me conduza para o domínio dos fatos reais. Aí o instrutor meditou por alguns instantes e disse: caro amigo, se você pretende observar o poder de um agente tão pequenino como o grão de mostarda, sobre um corpo extenso de dificuldades do tamanho de uma montanha, acenda uma vela bem pequenina na escuridão. Então a nossa fé, a nossa boa vontade, o nosso grão de mostarda pode ser tudo para nós. Não importa o tamanho dele. O problema nosso é que a gente faz tudo enorme. Os nossos sofrimentos, a nossa falta de fé. Mas se acender uma luzinha de uma vela no meio de uma escuridão, vocês vão ver o que acontece. Clareia tudo. Então tá aí a mensagem que Jesus nos trouxe do grão de mostarda, e vamos lembrar que através do evangelho dele há respostas para tudo. Vamos nos alimentar disso. Vamos nos fortalecer como essa árvore, como o grão de mostarda se transformou em árvore. Vamos ser sementes para os próximos. Vamos plantar bastante árvores para os nossos futuros netos, bisnetos, para uma nova existência melhor, com mais moral, com mais educação, com menos guerra. A mensagem de hoje eu espero ter passado. Obrigada. Bom, pessoal, vamos então agora acalmando os nossos corações novamente, pensando em Jesus, pensando no Criador, vamos conversando com Ele, vamos vibrar por todos o nosso planeta, por todas essas imperfeições que está acontecendo, como guerras. Vamos vibrar para que os nossos governantes cheguem a um acordo, porque tudo o que acontece, o povo é que acaba sofrendo. Vamos pensar no nosso continente, vamos pensar no nosso país, vamos vibrar coisas boas, vamos vibrar amor para o nosso país, para o nosso estado de São Paulo, para a nossa cidade de Mauá. E aqui também vamos vibrar para os hospitais,
estão sempre cheios de gente, sempre com muitas pessoas procurando, muitas pessoas necessitadas. Vamos vibrar também pelas creches, vamos vibrar pela Alta de Souza, a creche Alta de Souza, que ela tenha todo o amparo da espiritualidade, que ela possa conseguir a graça que tanto espera. Vamos vibrar para todas essas pessoas que estão nas ruas, que não têm um lugar para dormir, que não têm aonde se esconder da chuva, que passam muito frio. Vamos vibrar para essas pessoas, que elas consigam receber um aconchego, uma condição melhor para as suas vidas. Vamos vibrar para esses jovens, essas crianças que usam drogas, todos os tipos de drogas, que não leva a nada a não ser a morte. Vamos vibrar que essas pessoas recebam todo o necessário para que elas possam conseguir uma luz no fim do túnel. Senhor, meu Deus, o Senhor que nos dá a vida, que nos dá todo o amparo, nos ajude a ter mais fé, nos intua para que possamos tomar as melhores decisões nas nossas vidas, que a gente possa sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, graças a Deus e graças a Jesus. Agora nós vamos aos passes.